Como é bom estarmos aqui louvando a Deus. Como é bom estarmos bendizendo, exaltando como igreja esse Deus maravilhoso. Domingo passado, estivemos aqui ministrando, compartilhando uma palavra e nós falamos sobre a sede da nossa alma. Muitos irmãos aqui vão lembrar, pois estivemos até reforçando nos pequenos grupos, a sede da nossa alma. De que tem sede a tua alma. A tua alma irá buscar aquilo que você deseja, aquilo que você tem sede. E nós estivemos ministrando aqui que é necessário termos sede de Deus. E como o salmista escreve ali no Salmo 42, ele diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? De que temos sede? Precisamos entender e desejar, buscar desse Deus, que somente nele a nossa alma será saciada. Somente na presença dele que encontramos o descanso. E ele diz: eu sou o pão da vida. Quem tem fome, vem a mim. Vem a mim. Ele sim que nos sacia a nossa alma sedenta e desejosa de Deus. Amém, queridos? E eu queria compartilhar, continuar falando sobre os irmãos, com os irmãos sobre a alma, um pouco mais da alma. E nessa noite eu não quero falar só da sede, mas eu quero falar do confronto da alma. O confronto da nossa alma. Em algum momento o homem será confrontado. A sua alma será confrontada. Não tem como fugir. E como nós reagimos quando a nossa alma, o nosso ser é confrontado? Eu vou relatar alguns confrontos aqui que todos nós estamos sujeitos. E nesse confronto, querido, esse confronto mexe conosco, mexe com a sua estrutura, mexe com o teu ser. E nós lemos aqui, Jesus nos conta a história de um homem, e que ele tinha um celeiro que produzia muitos frutos, mas aquilo já tornou-se pequeno para ele, e ele teve uma grande ideia: olha, eu vou destruir o que eu tenho, eu vou construir outro maior ainda, então eu direi à minha alma: come, já tem descanso para ti, descansa, bebe, regala-te, pois já tens bens. Mas naquela noite Deus lhe apareceu e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Aquele homem foi confrontado naquela noite. Ele estava achando que, estava abafando que a sua alma poderia descansar nos seus bens, na sua riqueza, naquilo que ele construiu e produziu. E ele disse: eu tenho muitas coisas, não preciso mais me preocupar, não preciso mais me preocupar com as coisas desse mundo, em produzir, porque já tenho muitos bens. Mas o fato é que ele, mesmo tendo produzido e construído muitas coisas, o mais importante ele esqueceu. Não preparou nada para Deus. Não preparou nada. Louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para mim? A nossa alma será confrontada e ela está constantemente confrontada. Eu quero relatar alguns confrontos que nós precisamos passar, iremos passar. E o primeiro confronto que nós passamos em nossa alma é a realidade. Diga-se comigo, a realidade. Em algum momento você será confrontado com a tua realidade. Aquele homem achava que estava abafando, que estava crescendo, construindo muitas coisas, mas a realidade é que ele era um louco e não estava construindo nada de importante para o reino de Deus. Produziu em abundância. E nós precisamos entender que a nossa alma precisa ser confrontada com a realidade. E nós estamos vivendo uma geração hoje que parece que as pessoas estão longe da realidade. Estão mais no mundo virtual. Estão mais no mundo criado por elas mesmas. Não caem em si. Estão cegas espiritualmente. Não tem confronto com suas realidades. Muitas vezes fogem da sua realidade porque a sua realidade é dura, é cruel, é dolorosa. Então o ser humano ele cria fugas, refúgios
defesas que ele cria dentro de si para fugir da sua realidade, para fugir das suas dores, para fugir das suas dificuldades. Mas, querido, mesmo que a sua realidade seja dura, seja áspera, precisamos enfrentá-la, precisamos encará-la, porque existe um Deus que Ele nos trata na realidade, aquilo que nós somos de fato, e devemos ter esse entendimento, porque a palavra de Deus, ela mostra a nossa realidade, aquilo que somos, e você só vai encontrar-se quem de fato você é, o seu propósito, aquilo realmente que Deus te chamou e te criou para fazer, quando você entender quem de fato você é em Deus. E a tua realidade, a palavra de Deus diz que você é um filho amado, alguém escolhido por Deus, alguém que Ele criou e fez para vencer. E quando você não tiver esse entendimento e criar essa identidade de você, você estará em conflito, procurará refúgios, procurará uma vida virtual, uma vida que não, na verdade, não é sua. E precisamos entrar nesse confronto com a nossa realidade. Quem está me entendendo aqui nessa noite, diga amém. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, o Senhor está falando para a igreja da Laodiceia. E essa igreja parecia que não vivia na realidade, porque ela se imaginava de uma forma, mas Deus diz: olha, você está se imaginando assim, mas de fato você não é assim. Porque versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse diz: pois dizes, eu estou rico, estou abastado, não preciso de coisa alguma. Mas ele diz: porém não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ele dizia: estou rico, estou abastado, não preciso de coisa nenhuma. E esse é aquele que ainda não tem um confronto com a realidade. Mas o Senhor disse: tu pensas que estás rico, abastado, diz que não precisa de nada, mas a realidade é que você é um infeliz, você é um miserável, pobre, cego e nu. Precisamos, queridos, ter um confronto com a realidade. O que a palavra de Deus fala para você é o que você é de fato. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Nós devemos crer o que a Bíblia tem para nós e ponto final. Essa é a nossa realidade. O que Deus tem para nós é aquilo que precisamos abraçar, viver e crer. Não o que o mundo diz sobre você, não o que as pessoas dizem sobre você, não o que Satanás fala e acusa sobre você. Não. Existe algo que é concreto, real. É a palavra de Deus. Enquanto nós não tivermos esse discernimento do espiritual, não vamos entender qual é a nossa realidade. Porque o espiritual é a nossa realidade. Somos seres espirituais. Somos seres espirituais. Essa é a nossa realidade. A nossa alma precisa ser confrontada. E é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para você entender, se enxergar quem você é em Cristo, o que a palavra de Deus diz para você. E devemos estar dispostos, disponíveis, submissos a essa palavra, que nos mostrará de fato quem nós somos, quem Deus quer que nós sejamos nele. Quem está comigo aqui nessa noite, amém? Aleluia. A nossa alma será confrontada. E o primeiro confronto que a nossa alma terá é com a realidade. O segundo confronto que nós precisamos ter com a nossa alma, aquele homem que teve um confronto com Deus e Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O segundo confronto que a sua alma teve que ter foi com a verdade. Diga comigo, verdade. Como a sua alma se comporta diante da verdade. Tem pessoas que diante da verdade ficam nervosas, não suportam. É difícil encarar a verdade. Pessoas não suportam a verdade. E nós estamos vivendo hoje uma geração que não quer viver a verdade. Porque a verdade é a verdade delas. A verdade é a verdade que elas acham que é. Não tem referência. Quando você não tem referência da verdade, que é a palavra e é Cristo, pois Ele disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a verdade para você é qualquer coisa.
É o que você acha. Você não pode abraçar a verdade em qualquer ideologia, em qualquer teologia, no seu achismo. Não, a nossa verdade é uma só. É Cristo e a sua palavra. O confronto com a verdade mexe. A alma, quando ela se encontra com a verdade, ou ela se converte, ou ela se esperneia e torna-se rebelde. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo ali, 2 Timóteo 4:3, ele diz: olha, chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Abra comigo. Entenda esse texto, 2 Timóteo 4:3. Haverá um tempo em que não suportarão a palavra da verdade, a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos seus ouvidos. E eu pergunto, será que já não estamos mais vivendo esse tempo? Será que já não estamos mais vivendo um tempo em que as pessoas não suportam ouvir a palavra? E quando há um confronto com a verdade, não suportam, desprezam, zombam, criticam, blasfemam. Não é à toa que ultimamente estamos até vendo pessoas pisando nas Bíblias. Quantos já viram aqui vídeos de pessoas pegando Bíblias e rasgando? Pregadores de rua sendo agredidos, pregando a palavra, e de repente vem pessoas e começam a agredir, a bater, e até ser presas. Chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Já estamos vivendo isso, querido. Tenha um confronto com esta realidade em sua alma nessa noite. Precisamos ser confrontados. Quando somos confrontados, as escamas espirituais caem dos nossos olhos. As cegueiras que nós temos e que o inimigo tem tentado colocar em nossas mentes, em nossos olhos, começam a cair quando nós nos permitirmos sermos confrontados com a palavra da verdade. Chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Permita-se ser confrontado com a verdade. Nós precisamos da verdade para crescermos. Nós precisamos da verdade para amadurecermos. No livro de Marcos, no capítulo 6, houve um rei que ele foi confrontado com a verdade. E o seu nome era Herodes. E a palavra nos conta que Herodes ele foi confrontado pelo profeta João Batista. Pois João Batista lhe falou algumas verdades. João Batista chegou para Herodes e disse: olha, não te é lícito ter a mulher que você tem, porque ele pegou a mulher do irmão. E ele estava vivendo com a mulher que não lhe pertencia. E aquilo irritou a Herodes e Herodias, porque não suportaram ouvir a verdade. Não suportaram, o que foi que fizeram? Prenderam João Batista. Versículo 18 de Marcos 6. Porque João Batista lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que ele era homem justo e santo, e tinha insegurança, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Então Herodes, ele gostava de ouvir João pregar, ele gostava de João falar, mas ele não tinha coragem de matá-lo. Mas ele sentia ao mesmo tempo ódio, porque ele escutava a verdade, a sua alma era confrontada. E era isso que João fazia, ele confrontava as pessoas, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque Jesus está vindo, o Mestre está vindo, o Messias está vindo. E a pregação de João Batista era uma só: arrependam-se dos seus pecados. Confrontava constantemente as pessoas, mas Herodias e Herodes foram confrontados e não se arrependeram. Pelo contrário, pegaram João e meteram num cárcere. Mas teve um dia que ela bolou um plano. Aquela mulher maligna bolou um plano. No dia do aniversário de Herodes, a sua filha começou a dançar. Ela apareceu, entrou a filha de Herodias e dançando, agradou Herodes e os seus convidados. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe:
se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela respondeu: a cabeça de João Batista. E no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: eu quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. E entristecendo-se, porventura o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou num cárcere. Foi isso que aconteceu, queridos. Não suportaram a verdade. Bolaram um plano para levar o homem de Deus. Bolaram um plano para acabar com a verdade. Como você fica diante da verdade? Como você fica quando lhe é exposto a palavra da verdade? Quando você ouve algo que você precisa ouvir? Estamos vivendo um tempo que as pessoas não querem ouvir o que precisam, não querem ser tratadas em suas almas. Querem somente ouvir o que lhes agradam, querem somente ouvir o que vão acariciar. Somente o confronto traz cura. Diga assim comigo: somente o confronto em minha alma me trará cura. Você não é curado com palavras hipócritas. Você não é curado com palavras de bajulação. Nós somos curados com palavras de amor e de confronto. Quando somos confrontados pela verdade. Creio que João Batista, ele não quis acusar, ele não quis mostrar que aquele rei estava errado. Ele falou, confrontou para que o rei se arrependesse, mas ele não quis se arrepender. A mesma coisa nós vimos ali quando o diácono Estevão, ele começou a falar aos judeus. Ele começou a pregar aos judeus, dizendo que os judeus levaram à cruz um homem justo que foi Jesus. E ele começou a pregar, a Bíblia diz que Estevão começou a pregar e falar sobre Jesus. E quando ele começava a pregar, a falar as verdades que os judeus estavam vivendo, diz que a Bíblia, eles começaram a se contorcer, a ranger os dentes. E a fúria foi tão grande que começaram a pegar pedras. E estavam só um esperando o outro. O primeiro a começar a jogar pedra. E quando começou a jogar pedra, todos começaram a apedrejar o Estevão, porque não suportaram a verdade. Começaram a apedrejar o Estevão. O impressionante é que Estevão, ele abre os braços, mesmo sendo apedrejado. Eu não sei o que você faria, mas eu ia tentar me defender, ou talvez dar um chute, uma rasteira, correr, eu me defender. O mais interessante é que Estevão, ele abre os braços e ele olha para os céus e ele diz: eu estou vendo Jesus. Eu estou vendo Jesus. Ele está me esperando, está me aguardando. E aí quando ele falou isso, aí que eles ficaram com raiva mesmo. E começaram a apedrejar com mais força. Estevão morreu, mas se encontrou com Jesus nos braços do Pai. Aleluia. Como você fica diante da verdade, queridos? A verdade mexe com nossa estrutura, com nosso orgulho. Porque não é algo confortável muitas vezes, porque precisamos queimar a nossa carne, porque precisamos ser submissos, mas a verdade e o confronto com a verdade traz cura, amadurecimento e nos aproxima de Deus. Amém? Quantos estão me entendendo aqui? Aleluia. Glória a Deus. Permita-se ser confrontado pela verdade. A verdade é a única ferida que cura. Olha como Deus faz. A verdade é uma ferida, ela machuca, mas é uma ferida que cura. O salmista ainda escreve, além de Salmo 141, ele entendeu isso. Que a verdade dita por um justo, a verdade dita ao seu tempo é uma ferida, mas que traz cura. Salmo 141. E o versículo 5 diz assim: fira-me o justo, isso será mercê. Repreenda-me, e será como um óleo sobre a minha cabeça. Aleluia. A verdade é uma ferida que traz cura. O confronto da nossa alma, primeiro, é com nossa realidade, depois
é com a verdade. Terceira coisa que a nossa alma será confrontada é com o pecado. Diga comigo, o pecado. Quando somos confrontados com o pecado, como ficamos? Houve um homem que foi confrontado com o seu pecado, e o seu nome foi Isaías. Isaías, ele teve uma visão, ele viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. E ele viu seres celestiais voando sobre o trono. E quando ele teve aquela visão maravilhosa, foi que ele disse: ai de mim. Ai de mim, porque eu sou um pecador. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, estou perdido. Quando temos um confronto com nossa alma, quando temos um confronto, entendimento, nos encontramos com nosso Deus, somos confrontados com o nosso pecado. Temos entendimento que somos pecadores, estamos perdidos sem a graça de Deus. Isaías, ele confessou, ele entendeu: estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas o tremendo é que quando ele confessa, ele se arrepende, imediatamente voa um anjo e com uma brasa ele toca nos lábios de Isaías e diz: a tua iniquidade foi curada. Aleluia. Quando confessamos, quando somos confrontados, nos arrependemos, nos lançamos, o Senhor nos cura. Mas o fato é esse, que nossa alma será confrontada com o pecado. Como nos portamos quando somos confrontados com o pecado? Sabe que o adorador, o servo de Deus, quando ele é confrontado com o pecado, ele se arrepende, ele busca perdão, ele busca reconciliação. Nós estamos vivendo um tempo hoje que as pessoas não fogem do pecado, banalizaram o pecado, não entendem que o pecado leva à perdição, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a condenação, é a morte eterna. Mas é isso que o inimigo quer, ele quer que o pecado se torne cada vez mais natural, mais normal, no meio das crianças, no meio das pessoas, para que as jovens, as crianças já cresçam vivendo no pecado. Nós sabemos que tudo isso é plano do inimigo. Mas aquele que anda na verdade, na palavra, e quando é confrontado com o pecado, ele foge, ele se arrepende, ele confessa. Como é a tua alma quando você é confrontado com o pecado? Como você fica? Precisamos entender como devemos nos portar, queridos. Davi, quando ele foi confrontado com o pecado, ele se arrependeu, ele se voltou para o Senhor. Davi foi um grande rei, um grande adorador, mas ele falhou muitas vezes. Mas ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque todas as vezes que ele caía e falhava, ele ia para os pés do Senhor, em arrependimento. E ele escreveu muitos salmos de arrependimento, muitos salmos pedindo perdão, clemência ao Senhor pelo seu erro, pelo seu confronto que ele sofreu ali em sua alma por causa do seu pecado. Podemos relatar aqui alguns, Salmo 51, quando ele disse: compadece-te de mim, ó Senhor, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões, e lava-me completamente na minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei, Senhor, pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele se arrepende, ele reconhece, ele sofre um confronto, mas ele diz ainda: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes de sacrifício, do contrário eu te daria, mas tu não te agradas de holocaustos, porque eu sei que sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, é um coração compungido e contrito. Isto Deus não desprezará. Aleluia. Davi, quando foi confrontado, ele se arrependeu, ele se voltou para o Senhor.
Zaqueu, quando foi confrontado com o seu pecado, porque a Bíblia diz que Zaqueu ele era corrupto, ele era mentiroso, ele enganava as pessoas. Mas certa vez Jesus se encontrou com ele e disse: hoje me convém entrar em sua casa. Diz que Zaqueu era baixinho, 1,5 m, e ele teve que descer da árvore. E Jesus foi na casa de Zaqueu, porque Zaqueu ele teve sede. E ele ouviu aquela palavra e ele se arrependeu. Porque quando ele foi confrontado com o pecado, ele se arrependeu. Quantos são confrontados com o pecado, mas têm um coração duro, obstinado, um coração teimoso? Quantos são confrontados com a palavra, com a verdade em suas almas, e é o momento de se arrepender e ter uma nova vida, uma chance que Deus dá, mas não aproveitam? Queridos, precisamos entender que quando somos confrontados com o pecado, é Deus mostrando a sua graça e a sua misericórdia, porque Ele deseja que todos sejam salvos. Zaqueu entendeu isso. O filho pródigo, Jesus contou a história do filho pródigo, e quando ele teve um choque de realidade, quando caiu a ficha para ele, ele foi confrontado, porque quando ele tinha dinheiro, tinha amigos, tinha bens, muitas coisas, ele era cego. A sua alma era confrontada, mas ele não caía em si. Mas quando ele perdeu tudo, quando ele perdeu seu dinheiro, seus amigos, e foi parar comendo ração de porcos na lama, aí sim, que ele teve um confronto com a sua alma. E ele disse: eu pequei contra Deus e contra meu pai. Voltarei para a casa do meu pai, pois quem sabe ele me aceite como um dos seus servos. Tem gente que é constantemente confrontada em sua alma com o pecado, com a realidade, com a verdade, mas ainda não se arrepende. E Deus permite que a pessoa vá cair lá no fim do poço. Deus permite que a pessoa vá cair lá na lama, comendo com os porcos. Sim, Deus permite para que ela tenha esse confronto, para que ela chegue ao arrependimento. Porque é mais importante o arrependimento na lama do que você viver iludido, cheio de amigos, bens e riquezas. E se for necessário, Deus permitirá para que você seja salvo. Confronto com nossa alma é com a verdade, é com a realidade, é com o pecado. E eu vou dizer o quarto confronto que nossa alma precisa ter esse encontro para que nós possamos concluir. Aquele homem, depois de construir um celeiro maior para colocar os seus bens, seus produtos, seus frutos, ele diz: agora eu vou descansar. Agora eu vou comer, vou me regalar, porque não preciso mais de nada. Só que ele estava enganado, porque ali naquele momento ele teve o seu último confronto. Foi o confronto com a eternidade. Diga comigo: eternidade. Teve o confronto com a eternidade, porque naquela noite Deus lhe apareceu e disse: louco, que fez da tua vida? Esta noite te pedirão a tua alma. E todos nós teremos esse confronto. Pois a tua alma irá passar a eternidade, querido. Só existe dois caminhos. Hebreus, capítulo 4, e versículo 12. Aleluia. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus, eu gosto assim. Hebreus 4 e 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir sua alma e o espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Daquele a quem temos de prestar contas. Você prestará contas àquele que dá a palavra. A sua alma terá um confronto com a eternidade. Iremos prestar contas
diante do nosso Deus. Não tem como fugir desse confronto. Você pode até fugir do confronto da verdade. Você pode até fugir do confronto da realidade. Você pode até fugir do confronto do pecado. Mas tem um confronto que a tua alma não tem como fugir. É o confronto com aquele a quem você vai prestar contas. É o confronto com a eternidade da tua alma, querido. Não tem como fugir desse confronto. A nossa alma será confrontada. Esse é o último confronto, aquele a quem iremos prestar contas. Mas se nós atentarmos ao que ele diz, que a palavra dele é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é apta para discernir, para fortalecer, para corrigir, para salvar, para perdoar, para nos acolher, nos abraçar. E mesmo que esse encontro com o pecado, com a verdade, com a realidade seja doloroso, difícil, mas ela está aqui para nos fortalecer. E nós somos salvos quando temos esse confronto. Quando nos rendemos e entendemos de fato o que o Senhor nos chama para fazer. O confronto com a eternidade, querido. Não tem como fugir. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Foi o que aquele homem ouviu. O que tens feito? O que tens preparado para mim? O que temos feito, querido, da nossa alma? Que temos feito, que temos preparado para Deus. Precisamos encarar aí esse confronto, essa realidade, essa verdade, fugirmos do pecado, sabendo que iremos ter um confronto com a nossa eternidade. Quem está comigo aqui, diga amém. Como você reage diante do confronto da tua alma, diante da realidade? Como você reage em tua alma diante do confronto da verdade, diante do confronto do pecado e diante do confronto da eternidade que você irá passar. Você guarda essa palavra em teu coração, querido. Permita-se ser confrontado por essa verdade. Entenda que ela traz cura. É o remédio. É o remédio para enfrentar a nossa realidade, que muitas vezes não é a nossa desejável, mas é o necessário. É o remédio, é o consolo, é a alegria para a realidade difícil que porventura você esteja passando. Ele é o remédio, ele é a força que você precisa para vencer esse pecado. Ele é o remédio para você vencer. E ele faz assim como ele fez com Isaías, que levou a brasa viva, usou o anjo para tocar na boca, nos lábios de Isaías. Ele é poderoso para tocar na área que você está precisando ser tocada. Qual a área da tua vida que o anjo precisa vir com a brasa viva e tocar? Ore e coloque isso diante de Deus. Nessa noite, o Senhor está falando muito ao seu coração. E que diante desse confronto que estamos tendo nesse momento, e que ainda iremos ter o confronto com a nossa eternidade, estejamos prontos para aquilo que o Senhor espera de nós. Quantos querem estar preparados para esse encontro? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus e nós vamos orar. Oh, glória a Deus, levante já glorificando o nome do Senhor, levante já adorando, levante exaltando já, porque Deus é bom e fiel, aleluia. Obrigado, Senhor. Sim,